Deus seja louvado. Saúdo a noiva do Cordeiro com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 20, no versículo de número 21. Vamos estar lendo o versículo 21 e o versículo 22 do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Enquanto os irmãos procuram, quero estar externando minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade que a mim foi dada nesta noite de estarmos juntos, adorando, bendizendo o nome santo do Senhor neste lugar. Agradeço ao pastor David pela oportunidade. Deus abençoe, irmão Ari, Deus abençoe a tua vida, os irmãos da banda, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. João capítulo 20, versículo 21, quem encontrou, diga amém. Amém. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Tomem os vossos respectivos assentos. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, havia um jovem que morava aqui no bairro Dunas, a saber, na rua 13 do bairro Dunas. E este jovem, ele foi criado num berço evangélico, mas por se juntar com amizades que não convêm, como a palavra do Senhor vai dizer, que as más conversações corrompem os bons costumes, acabou indo para o mundão, conhecendo o mundo, conhecendo coisas terríveis e pecaminosas. Este jovem andava armado pelo bairro Dunas. Este jovem saía do bairro Dunas, ia até a Bento Gonçalves, ia até o Porto, até o Quadrado, tomando cerveja, tomando vinho, se drogando, ia para as baladas. Este jovem teve em lugares terríveis, presenciou a morte de muitos amigos por perto. Este jovem, ele acabou conhecendo muitas coisas aí no mundão. Mas quando o Senhor tem um chamado, o Senhor faz algo maravilhoso. De repente, um dia este jovem conheceu uma moça bonita, uma moça muito linda. E essa moça acabou namorando com este jovem. E ambos o Senhor chamou para uma missão. E ambos o Senhor chamou para fazer algo. E hoje este jovem e esta jovem estão aqui nesta noite, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor, que é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor e de toda a exaltação. Meus irmãos, ao observarmos a Bíblia Sagrada no livro a qual acabamos de ler, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 e 22, livro este composto por 21 capítulos, 879 versículos, logo deparamos que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos: recebei o Espírito Santo quando assoprou sobre eles. Observamos a palavra do Senhor, a operação maravilhosa do Espírito Santo de Deus entre os seus 1189 capítulos, 31.102 versículos, nos seus 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, escrito por 40 homens em tempos e lugares diferentes. Observamos a palavra do Senhor quando em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era ceifada e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa
Não fez Deus separação de luz e trevas, de dia e de noite. Então foi Deus dizendo: haja e houve. Criou todos os animais, criou todos os répteis, criou todas as coisas. Então Deus, no seu magnífico poder, disse lá no versículo 26, versículo 27 de Gênesis capítulo 1: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus então o homem a sua imagem e semelhança. Ele soprou então nas narinas de Adão o fôlego de vida. Glória a Deus. O objetivo que Deus criou o homem foi para um só, especificamente a princípio. O objetivo que Deus criou o homem foi para ser um adorador. Um adorador por excelência. Porque havia um que adorava a Deus, mas de repente houve soberba em seu coração. E ele, junto com a terça parte dos anjos, caíram, foram derribados, foram destronados. Mas então Deus cria um ser diferente, a saber, Adão, e da costela de Adão saiu Eva. Então ambos tiveram filho após o pecado, Abel, Caim e Sete. Então Abel foi morto por Caim. Então o Senhor pega Sete para trazer a linhagem daquilo, agora o projeto de Deus na terra. Então Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Malalel, Malalel gerou a Jared, Jared gerou a Enoque, Enoque gerou a Lameque, Lameque gerou a Matusalém, Matusalém gerou a Noé, Noé gerou a Sem gerou a Éber, Éber gerou a Pelebe, Pelebe gerou a Selá, Selá gerou a Reu, Reu gerou a Serude, Serude gerou a Teraque, gerou a Abraão, gerou a Isaac, gerou a Jacob, gerou a Judá, gerou a José, José gerou a Davi, gerou a Salomão, gerou a Rebeão, gerou a Rebeca. Então, gerando todas as pessoas, até que observamos que lá no princípio, onde estava José e Maria, então o anjo apareceu para Maria e disse: tu ficarás grávida, porque o Espírito do Senhor descerá sobre ti. Então observamos a palavra do Senhor que Jesus veio, Jesus o Messias veio, aquele que lá no princípio, quando Satanás tentou enganar a Deus, ele enganou a Eva, ele enganou a serpente, ele enganou a Adão, mas tentou enganar a Deus. Mas o Senhor disse que da semente que nasceria de Eva, esmagaria a cabeça dele. Então o Senhor Jesus veio à terra, e observamos então que quando Jesus, nos seus 30 anos de idade, ele é batizado por João Batista nas águas, porque João batizava com água, mas o Senhor Jesus veio para batizar pelo Espírito Santo e pelo fogo. Aleluia! Os projetos que Deus tinha para a humanidade, eles começam e continuam a se concluir, porque havia uma promessa lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Observamos a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, o poder que não vem da terra, o poder que não vem do homem, o poder que não vem do Bolsonaro, nem do mundo, nem do Trump, o poder que vem do céu. Glória ao nome do Senhor. Observamos a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Em certo momento, o Senhor Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo do Senhor habita dentro de nós. Glória ao nome santo do Senhor. Então observamos que os discípulos ficaram reunidos em Jerusalém. O que é Jerusalém? A posição. O que é Jerusalém? A obediência.
do Senhor vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te encontrará. Glória ao nome santo do Senhor. É uma promessa de Deus a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Números capítulo 23, versículo 19 vai dizer que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu falaria a ele e não velaria pela sua palavra. Então observamos a palavra do Senhor lá em Atos no capítulo 2, quando cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas caindo sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A promessa do Senhor, lá de Joel capítulo 2, versículo 28, ela se cumpre lá em Atos capítulo 2. A promessa do Senhor não era só para aquele tempo, quanto muitos por aí nas suas teologias dizem que o Espírito Santo não atua mais nos dias de hoje. Não, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atua desde Gênesis, e o Espírito Santo ele está conosco, como Efésios capítulo 4 versículo 30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selado para o dia da redenção. Oh, glória ao nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós destruirmos este templo, o Senhor nos destruirá. Porém, aqui tem adorador que entendeu que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito é para ser adorador. Porque João capítulo 4, versículo 23, 24, 25 vai dizer que a hora vem e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem adorador de verdade nessa noite, deixa eu ver. Cadê você? Cadê você que adora em espírito e em verdade? O verdadeiro adorador, ele não adora só quando as coisas estão boas, só quando tudo está bem, não. Ele adora quando vem o vale, ele adora quando vem o deserto, ele adora em qualquer momento de sua vida. O verdadeiro adorador, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa a ocasião que se encontra, o verdadeiro adorador adora com excelência. Pois bem, observamos a palavra do Senhor que diz que verdadeiros adoradores adoram o Espírito e verdade, ou seja, se tem verdadeiros quer dizer que tem falso. Também falou aqui o pastor David do fogo estranho, é aquele fogo de palha que passa, mas quando é de Deus permanece. Quando vem do alto permanece. O fogo que vem do céu e não da terra, o fogo que vem de Deus e não do homem, o fogo que vem de Jeová e não do diabo, é o fogo do céu. É a promessa de Deus que Deus prometeu para a sua igreja, que seríamos batizados pelo Espírito Santo e pelo fogo. E o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo de buscarmos ao Senhor. Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. A busca de todo o coração, a busca não é apenas 10%, não é 50%, é de todo o coração. Vem adorador nesta noite, cadê você? Glória ao nome santo do Senhor. O verdadeiro adorador, não importa a circunstância que ele se encontra. Eu e minha esposa tivemos uma experiência em meio à pandemia. Ela estava grávida de nossa pequena. Observamos que os médicos falaram que se ela nascesse, ela nasceria com uma deficiência, ela seria deficiente. Mas nós crendo no Senhor Jesus, crendo no Senhor, nosso Salvador, seguimos firmes adorando em meio à dificuldade,
médicos dizem não vai dar. A última palavra vem do céu. Observemos que ela veio, ela nasceu perfeita e é uma adoradora. Com 4 aninhos de idade, ela já adora, ela já fala mistério. Ela pega a minha Bíblia e começa a ler o santo do Senhor. Para nós parece loucura. 4 aninhos está lendo a Bíblia, mas para o Senhor. O mesmo Senhor disse que era os pequeninos, o reino dos céus, era aquele simples. Jeová trabalha na simplicidade. E nessa noite eu creio que só tem povo simples aqui. O que é simples? Não é aquele que não tem dinheiro. Não é isso não. O simples é aquele que é sincero de coração na presença do Senhor. E onde tem simplicidade, aonde tem unidade da igreja, aonde tem comunhão, observamos a palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 12, quando Pedro foi preso, Tiago foi morto à espada, mas Pedro estava na prisão ali. E observamos que havia um povo que orava, havia um povo que estava em contínua oração, num só propósito. E o propósito era que Pedro viesse sair da prisão. Então, certo momento, o Senhor envia um anjo para aquele lugar, e este anjo desperta Pedro da prisão, porque Pedro estava dormindo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como fala o Salmo 125. Glória a Deus. Observamos então que Pedro sai da prisão através da oração de uma igreja que estava em contínua oração, em comunhão. E eu creio que nesta noite cadeias cairão por terra. Eu creio que nesta noite terá batismo no Espírito Santo, porque é uma igreja reunida, que deixaram seus afazeres, que deixaram sua cama, que deixaram a Netflix de lado, que deixaram o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, para estar na presença de Jeová, não apenas olhando o homem falar, mas para sentir a presença de Deus. E eu te peço nessa noite que você venha adorar ao Senhor com toda a intensidade. Eu te peço nessa noite que você venha estar em devida adoração verdadeira na presença do Senhor, porque Deus tem algo tremendo para realizar no meio deste povo, no meio desta igreja. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus que opera hoje. Os dons não cessaram, os dons estão aí. Ele pode curar nesta noite. Quem sabe é um câncer, quem sabe é uma ferida na alma, uma mágoa, quem sabe é um rancor, não sei. Jeová sabe, mas eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo neste lugar. Quem crê comigo? Quem crê comigo? O Espírito Santo está conosco. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Cadê você, adorador? Cadê você que veio adorar? Cadê você que tem glória para dar? Quando eu disse as coisas, você vai gritar glória. Fogo! Fogo! É, e a solenare. Fogo! Fogo! E a lamana e a sol. Espírito Santo de Deus, a casa é tua, a casa é tua. Toca, Espírito Santo, como o homem não pode tocar. Faz o que o homem não pode fazer. Opera o que o homem não pode operar. Realiza o que o homem não pode realizar. Eu te peço neste momento, Espírito Santo, Espírito Santo, o mesmo Deus que me tirou das trevas, o mesmo Deus que me tirou das drogas, o mesmo Deus que me tirou das bebidas, o mesmo Deus que me tirou da prostituição do mundo, o mesmo Deus que curou a minha filha, o mesmo Deus que está presente nesta noite. Eu te peço, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, em neste momento. Andorabacé, vai
cai por terra. Jeová tremendo e poderoso, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor faz milagre, eu sei que o Senhor opera, em nome de Jesus e agora, em nome de Jesus e agora, Espírito Santo de Deus, toca onde o homem não pode tocar agora, em nome de Jesus. Se há algemas, se há prisão, que venha cair por terra nesta noite, ó Jeová tremendo, porque a tua palavra vai me falar, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Paulo e Silas estavam na prisão, os seus pés estavam presos, as suas mãos estavam algemadas, mas as suas bocas estavam livres para te adorar, e eles começaram a cantar hinos a ti, ao Pai Celestial, quando de repente as cadeias começaram a estremecer, e caíram por terra, porque aonde há verdadeiro adorador, o Senhor opera, o Senhor habita em meios louvores, em meio à adoração. Amanai, Xenemanai Assu, Ramando Biaser, Gueremanarabacé. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, batiza, renova nessa noite, as forças do teu povo, para te adorarem com excelência, para te bendizerem com excelência, porque os projetos do Senhor estão de pé, porque o Senhor é fiel para fazer todas as coisas que prometeu. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo